Olá, bem-vindo à segunda edição do programa Magistratura e Sociedade, iniciativa da Escola Superior da Magistratura e tem como objetivo inserir os magistrados matogrossenses nas ciências sociais como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Para este encontro, recebemos o professor pós-doutor Denis Coitinho Silveira. O nosso convidado de hoje realizou estágio sênior na Universidade de Harvard e pós-doutorado na London School e no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Possui doutorado e mestrado em filosofia pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e graduação em filosofia. Atualmente é professor adjunto do programa de pós-graduação em filosofia na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, bem como pesquisador na área de ética e filosofia política, investigando os seguintes temas: racionalidade prática, normatividade e justificação, teorias da justiça e das virtudes, responsabilidade moral e punição. E também o professor Denis publicou 8 livros entre autorais e organizações, além de vários capítulos de livros e artigos em revistas de filosofia nacionais e internacionais. É editor da revista de filosofia da Unicinos. Seja bem-vindo, professor Denis. Olá, uma boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Fico muito satisfeito em poder estar aqui, professor Gonçalo, discutindo temas relevantes na área do direito, na área da filosofia, não é? Na ciência política, sociologia. Tá ótimo. E agradecemos imensamente mais uma vez a presença do senhor aqui conosco. Mas, para a primeira indagação, professor Denis, é uma inquietação que interessa não só ao nosso público, mais especificamente os juízes, mas também a filosofia mais contemporânea, né, no que concerne se há uma diferença intrínseca entre ética e moral, ou isso é um mito. E se também essa diferenciação, professor Denis, se há alguma utilidade prática, tendo em vista o próprio referencial teórico com relação a ambas. Fique à vontade. Se nós tomarmos a moral como um fenômeno que a gente pode descrever do ponto de vista histórico-sociológico, nesse caso a ética seria distinto dessa vivência moral, porque ela seria uma reflexão teórica, uma compreensão teórica a respeito dessa vivência normativa, digamos assim, né? A respeito do certo, errado, justo, injusto, a censura, as obrigações, deveres. Quer dizer, nós podemos pensar, quando alguém na rua diz assim, você não deve mentir, isso de um ponto de vista empírico, e depois um ponto de vista teórico, refletindo quais seriam os fundamentos, por exemplo, né, de alguém exigir do outro que ele não deve mentir. Existe algum princípio universal que diga que nós temos que, não é, respeitar as pessoas, a dignidade das pessoas e etc. Bom, esse é exatamente o papel da ética. Agora, eu particularmente não vejo um sentido, digamos assim, relevante em estabelecer essa distinção. E eu vou dar algumas razões. Do ponto de vista etimológico, não há distinção. Não é? Porque a palavra ética, ela é uma palavra grega, vem da palavra etike, que exatamente tinha essa perspectiva que eu estava falando agora. Quer dizer, etike seria uma reflexão teórica sobre o ethos, o costume, os costumes de certo e errado, justo e injusto. Nem tudo aquilo que nós tomamos como costumeiro, não é? Como certo e errado, ele é necessariamente certo ou errado. Por exemplo, na própria antiguidade, existia escravidão. A escravidão era tomada como algo correto, ou como algo justo. Hoje, nós, evidentemente, podemos refletir e dizer que a escravidão é injusta. Né? E assim nós podemos, atualmente, tomar uma série de coisas como certa ou errada, justa e injusta, mas que não necessariamente elas serão. Elas exigiriam uma reflexão, uma justificação, ou que nós apresentássemos fundamentos do porquê tal comportamento, tal atitude é certa, errada
justa ou injusta. Agora, o termo moral, ele é apenas uma tradução do termo ética. O termo ética era um termo grego, não é? Depois a filosofia passou a se fazer em latim, a partir do crescimento de Roma, não é? Das escolas filosóficas em Roma, não é? No helenismo e assim por diante. E entrou a modernidade adentro. Não é? Então, não se usando mais o grego e o latim. A palavra moralis traduziu a palavra ética, ou étique, em grego. E a palavra moralis nada mais era que uma reflexão teórica sobre o moros, o costume. Então, a moral não é moros, né? A palavra moral em português vem de morales, não de moros. Então, etimologicamente, eu não vejo nenhum sentido. Por exemplo, durante toda a filosofia antiga, Platão, Aristóteles, Sócrates, fizeram excelente filosofia moral, fizeram excelentes tratados de ética, sem fazer essa distinção, porque evidentemente não faria o mínimo sentido, eles só tinham o conceito de ética. Não é? Mas, bom, essa é uma razão etimológica. Agora, eu acredito que quando nós, do ponto de vista da linguagem cotidiana, se nós quisermos estabelecer essa distinção, ela é muito arbitrária. Por quê? Porque, pensando no que nós conhecemos da língua portuguesa e do uso que nós fazemos dela, nós usamos constantemente os vocábulos ética e moral de forma intercambiáveis. Por exemplo, a mentira é errado. Bom, então, mentira é imoral? E mentira é antiético? Também é. Quer dizer, corrupção. Corrupção é antiético, mas não é imoral? Quer dizer, só se nós estabelecemos arbitrariamente que vai ter um campo da moralidade, e um outro campo da ética, por exemplo, um numa perspectiva mais de moralidade privada, outro de moralidade pública. Mas, volto a dizer, essa distinção seria arbitrária, porque a todo momento nós usamos as palavras. Nós falamos, por exemplo, o código de ética. O código de ética profissional dos médicos, de advogados, professores. Veja, a palavra ética aí está entrando, código de ética. Isso não é teoria. É um código dizendo o que nós devemos e aquilo que nós não devemos fazer. Por exemplo, o médico não pode mentir para um paciente, o advogado não pode, enfim, revelar certos segredos do seu cliente, etc. Isso vão ser condutas normativas. Então, tanto a moral como a ética, se nós quisermos, nós estamos falando de uma mesma coisa, de normas. De normas que nós devemos seguir ou não, nós somos cobrados a seguir, normas sobre o correto, sobre o justo, que nós somos cobrados a seguir e somos censurados quando nós não seguimos. Eu acho muito engraçado, inclusive, quando eu escuto pessoas, geralmente na política isso é muito comum, eu escuto às vezes senadores, deputados falando assim, nós devemos seguir os princípios morais e éticos. Quando eu escuto uma expressão como essa, eu fico me perguntando qual é o princípio moral e qual é o princípio ético. Porque, por exemplo, de novo, você não deve ser corrupto. Não deve ser corrupto. Isso é um princípio moral e ético. É moral e ético. Eu não consigo ver qual é a distinção. Quando se fala seguir o princípio da moralidade na administração pública, o que é? Seguir o princípio da moralidade é não fazer aquilo que é errado, Bom, ética e moral tem a ver com não fazer aquilo que é errado, não fazer aquilo que é injusto. Tá certo, é isso mesmo, exatamente. Agora, demorar tanto tempo para querer distinguir ética e moral, de repente falta o principal, que é estabelecer a conduta ética e moral. Correta. Correta, é isso. Professor, e entre moralidade e moralismo, existiria, de alguma forma, vamos dizer assim, uma diferenciação intrínseca entre elas? Eu acredito que sim, aí porque a própria palavra, moralismo, ela vem recheada de uma série de significados ao longo da história, ao longo do tempo. Geralmente, quando nós chamamos alguém de moralista, não estamos fazendo um elogio a ele. Veja, se nós falamos assim, a pessoa de tal é muito correta, Sócrates era uma pessoa tomada em Atenas como
muito sábio, muito justo, muito correto. Então, você chamava os sogros de uma pessoa ética, por exemplo. Pelo menos não para que era do Estado, né? Ah, com certeza. Né? Mas ele era apontado como uma pessoa correta. Já o moralista é aquele que vai, basicamente, estabelecer uma série de críticas a todas as outras pessoas a partir da sua própria referência do que é o certo e errado. E aí é um problema muito grande, não é? Vamos imaginar alguém que considera a homossexualidade como errada. Por quê? Porque tem, não é? Pela sua orientação sexual, é heterossexual. E mais, ele fica desconfortável quando vê homossexuais, gays, lésbicas, passeatas do orgulho gay, etc. Então, vamos imaginar, essa pessoa considera que a homossexualidade é errada. E se nós perguntarmos, mas por que ela é errada? Vamos imaginar que ela diga porque é contra a natureza. E ela procura se pautar pelos critérios naturais. Bom, se ela agora criticar todas as pessoas dizendo que elas estão fazendo algo errado apenas pelo seu critério de certo e errado, aí nós podemos exatamente identificar algo que é muito negativo, que é o moralismo. Né? É o caso da epistemologia do armário, né? Que é empregada muito até nos dias atuais, né? Apesar da oposição daquele evento de Stonewall em 68 nos Estados Unidos, mas ainda é empregada o armário como aquela opção dos moralistas no sentido de que volte para o armário, quer dizer, uma imposição. É um absurdo, tendo sem vista a identidade social, né, das pessoas, o direito de expressão, não é verdade? Em sociedades complexas, plurais como a nossa, que tem várias concepções de bem, por isso que falar sobre a ética não é algo tão simples, porque nós estávamos antes falando, quer dizer, a ética trata do que é o certo e errado, justo e injusto, mas isso não é tão simples de especificar o que é o certo e errado, bem e mal, justo e injusto, em sociedades complexas. Eu estava dando um exemplo aqui de algo que nós disputamos. Não é? Pessoas achando que a homossexualidade, por exemplo, é errado, ou que a promiscuidade é errada, e outros achando que a homossexualidade é uma questão de orientação sexual, não é? Ou a promiscuidade também vai ser uma questão de escolha, e isso não tem nada a ver com certo e errado. Não é? Imagina se nós formos falar de outros temas mais complexos, sistemas de cotas em universidades, por exemplo, claramente nós vamos ter grupos que vão legislar, vão defender a correção de uma política de cotas, geralmente com o argumento de uma correção de injustiças do passado ou numa perspectiva de defender a pluralidade, mas outros, legitimamente, eu diria, embora que não seja a minha posição, vão defender, se posicionar contrários à política de cotas, dizendo que ela fere um princípio da liberdade ou da igualdade, que são princípios defendidos na Constituição. Quer dizer, nós temos o que eu acho importante realmente para a ética é se ela pode nos ajudar a resolver esses dilemas complexos, não é? Porque, de novo, hoje nós não precisamos da ética mais para saber que a escravidão é injusta. Isso já está posto e, basicamente, já há um consenso a esse respeito. É intuitivo, é intuitivo. Mas nem tudo as nossas intuições vão dar conta para dizer quais são os nossos deveres em relação a isso. Por exemplo, né? Quais os nossos deveres em relação a um consumo, né? Em relação a como nós vamos manejar os recursos naturais. Agora, a própria ONU divulgou um relatório assombroso a respeito das mudanças climáticas. Bom, isso, de repente, vai exigir das pessoas o quê? Se diga, olha, você deve agora não consumir mais tanto como consumia. Não é como nós aprendemos a consumir, enfim, em férias, em restaurantes, e nos automóveis, viagens de avião, de repente agora você, não devemos mais fazer isso para preservar a vida, o planeta e assim por diante. De novo, né? Não é tão óbvio assim, não é tão intuitivo. O que eu devo fazer? Não viajar mais de avião, não usar bicicleta. Aí, no mínimo, nós vamos ter intuições discordantes. Determinados grupos vão intuir que devemos andar de bicicleta assim, outros não, isso não é tão importante, podemos agir de outra maneira. E nesses casos, eu acredito que a ética nos auxilia, né? Ela pode nos colocar luzes, digamos assim, para ver como nós vamos fundamentar essas intuições. Porque, evidentemente, as intuições podem ser uma porta de entrada para a discussão ética, e elas são,
mas elas não podem ser tomadas de forma absoluta. Porque eu acredito que o problema central do moralista ou do moralismo é basicamente quando você defende para o outro que ele deve seguir regras morais, mas não necessariamente a pessoa que está fazendo a denúncia segue essas regras morais. Então, há um certo problema que eu chamaria de uma hipocrisia no moralismo, não é? Nietzsche, por exemplo, não é um autor que eu trabalho muito, mas vale a pena a leitura nesse sentido, Além do Bem e do Mal, a genealogia da moral, isso no século XIX, onde ele faz várias acusações do moralismo, né? Aí, realmente, vamos imaginar que alguém, por exemplo, traia, né? Traia amigos, traia a esposa, o esposo, etc., coisa e tal. Mas ele não assume isso publicamente. E aí, de repente, para outras pessoas, ele vai censurar o comportamento, dizendo, você deve ser fiel, mas ele não é. Bom, o moralismo parece que ele não tem um papel muito relevante em sociedades, como eu digo, complexas. Não é? Que nós devemos respeitar a pluralidade. Nós devemos respeitar a pluralidade. É verdade, o senhor citou Nietzsche, ele diz sobre a verdade, é aquela parcela de erro sem o qual uma determinada espécie de seres vivos não poderia viver. Olha que interessante. Esse seria, né, de uma forma bastante irônica, natural em Nietzsche, de falar sobre a verdade. Mas, professor Denis, nós temos aqui o senhor orientando, o doutor Lídio Modesto, na sala também. Seja bem-vindo, Lídio. Obrigado, Gonçalo. Obrigado. É um prazer estar aqui vendo vocês, ouvir mais uma vez o professor Denis. É sempre uma lição a mais, ou várias lições a mais que você tem com uma conversa que você tem com o professor Denis. Tá aí. Não falei para o senhor, ele é um fã número 1 aí, um fã de carteirinha do senhor, professor Denis. Professor Denis, o senhor tocou em Aristóteles, e eu achei muito interessante quando o senhor falou de Aristóteles, e nós sabemos que para ele apenas um tipo de agente se qualifica como podendo ser considerado um agente moral, ou seria considerado um agente moral, e, portanto, né, sujeito a atribuições de responsabilidade. Seria um sujeito com capacidade de decisão. Isso é uma afirmação aristotélica. Mas a punição tem justificação, professor? Gonçalo, você perguntou sobre a punição? Isso. Dentro desse aspecto de capacidade de decisão, né, como agente moral em Aristóteles. Trazendo de lá para cá, a possibilidade da punição ter uma justificação razoável, não só dentro do direito, mas dentro mesmo da filosofia moral ética, dentro vamos dizer assim, do que se entende do pós-modernismo. Quer dizer, isso daí tem algum significado, vamos dizer assim, punitivo com relação ao agente com capacidade de decisão, ou seja, racional e moralmente com capacidade de decidir caminhos, e que caminhos sejam aceitos, né, eticamente dentro da nossa sociedade atual? Você toca num problema que eu acredito que seja um dos problemas mais relevantes e difíceis, de difícil solução, de difícil tratamento. Por quê? Bom, claro, nós podemos falar da punição, não é? Dos sistemas punitivos comuns que existem no mundo e existem até hoje, não é? E geralmente se pensa na justificação da punição do ponto de vista, não é, dos sistemas punitivos atuais, com 3 argumentos centrais, não é? Mas 2, sobretudo, não é? Um é que a punição deve evitar que se cometam futuros crimes, uma perspectiva preventivista que começa com os utilitaristas, como Bentham, Stuart Mill, por exemplo. E isso é muito, digamos assim, isso é muito claro quando nós aumentamos as penas, mas não se aumentou a imoralidade do ato. Pensem, por exemplo, as leis de trânsito acontece muito isso, sei lá, antes beber e dirigir e um acidente, não é? Com letalidade dava uma penalidade X, hoje dá uma penalidade maior, sei lá, hoje dá em torno de 5 a 6 anos, já foi menor, poderia ser maior, lá daqui a 2 anos podem ser 20 anos,
por exemplo, beber e dirigir, atropelar alguém e matar. Aí, não é? Você vai pensar, inclusive, a pena como não tendo uma relação direta com a culpabilidade do agente. E como você apontou muito bem, né, já desde Aristóteles nós costumamos a pensar que a punição só pode ser justificada se o agente for responsável. Quer dizer, se estiver no controle do agente a capacidade, né, de que, por exemplo, dele ser a causa motora da ação. Por exemplo, se eu for hipnotizado e pegar o carro e matar alguém, qualquer um poderia dizer, olha, que não há um erro moral. Porque tremendo exemplo, tremendo, ótimo exemplo, viu? Eu não quis matar alguém, eu estava sob hipnose, por exemplo. Então, eu não estava no controle da minha ação, não é? É um controle externo. Nós temos uma certa imagem, não é? Que nós, então, só poderíamos ser punidos se formos responsáveis. Só somos responsáveis se nós temos um controle, não é? do ato feito, quer dizer, o controle da nossa intenção, né? E aí, inclusive, um certo controle daquilo que vai ocorrer com as nossas atitudes. Então, a ação deveria estar em controle do agente e também nós deveríamos saber os fatos relevantes. E um terceiro elemento que eu colocaria seria o elemento deliberativo. Quer dizer, nós temos que estar no controle da ação, nós temos que conhecer os fatos relevantes e nós temos que ter a capacidade de deliberar. Por que nós não punimos crianças? Por que nós não punimos pessoas com deficiência mental? Não é punição. Se alguém não for diagnosticado com uma doença mental, ele vai para um manicômio judiciário, não é? Ele não vai preso aqui, que eu saiba. Então, inclusive, muda o nome, não é? Não se fala mais punição, mas é não sei o que administrativo. O Gonçalo e o Lídio aqui me ajudem. Medida administrativa, eu não sei o termo, eu esqueci o termo aqui. Mas, enfim, você já não consideraria moralmente correto punir alguém que não teria uma capacidade de deliberação. Agora, então todo mundo, vamos imaginar que é punido nos sistemas punitivos do Brasil, na Alemanha, no Japão, Estados Unidos, seja onde for, nós presumimos que as pessoas têm essas três condições. Mas nem sempre elas têm. mas nem sempre elas têm. Mas, enfim, não é? Então, acho que essa perspectiva da prevenção elimina esse problema de querer realmente investigar se o agente estava no controle da ação, tinha conhecimento dos fatos, se ele realmente era livre quando agiu, se ele tinha capacidade deliberativa, porque a finalidade seria apenas olhar se a pena está inibindo as pessoas de cometer crimes. Não é? E eu acredito que essa é uma razão para punir muito relevante. Não é? Estaríamos naquele conceito moderno de crime, né? Crime é fato típico, punível, né? É típico quanto jurídico, punível, culpável. Não haveria culpabilidade, né? Por esse caminho, não haveria, talvez, punibilidade e muito menos culpabilidade, não é verdade, professor? Mas ainda não resolvemos todo o problema, porque nós também consideraríamos injusto se nós atribuíssemos penas diversas para pessoas que agiram com a mesma intenção. Não é? Porque, veja, nós estabelecemos uma penalidade diversa para crimes dolosos e culposos. Aquele crime que eu cometo com intenção, eu tive a intenção de matar, eu peguei uma arma e atirei e matei. Provavelmente, se tudo correr bem, essa pessoa será punida com uma punição, com uma pena maior do que alguém que matou alguém, mas não teve por exemplo, a intenção de matar. Vamos imaginar que houve o crime, mas não houve a intenção ou a premeditação. Isso acontece muito em discussões. Numa discussão, há uma briga, alguém vai lá e mata. É diferente de se você já 3 dias antes, uma semana antes, premeditou aquele crime, encontrar a pessoa e a sequestrou e depois a matou, etc. Quer dizer, também é uma perspectiva que eu acredito que é muito relevante do ponto de vista jurídico e moral, que é sim, nós, evidentemente, queremos evitar futuros crimes, mas nós também consideraríamos injusto penalizar alguém, não é, que não teve a intenção, por exemplo, ou que não foi culpada do ato. Então, eu acredito que aí viria uma segunda razão para punir, que é a razão retributivista. Parece que lá, pelas tantas, pelo menos num certo limite,
Só é adequado punir se a pessoa realmente foi culpada. Veja, eu quero a prevenção de futuros crimes. Isso poderia me levar a uma perspectiva de eu poder punir pessoas mesmo sabendo que elas são inocentes. Porque, por exemplo, eu não descobri quem é o assassino em série, ou eu não descobri quem é o estuprador, e etc. Mas eu tenho certeza que nós achamos intuitivamente isso injusto. Não, nós queremos prevenir futuros crimes, mas não ao ponto de punir alguém inocente. Entende? Alguém que não premeditou, alguém que não teve a intenção e alguém que não fez aquela ação. Então, eu acredito que nós temos elementos muito interessantes aqui. As consequências das ações são muito relevantes, mas as disposições da ação, quer dizer, as intenções, para nós também são muito relevantes, né? E eu ainda acrescentaria uma terceira razão para punir, que é a possibilidade que a punição corrija o caráter do agente, ou corrija, né, que seja um momento que ele possa... Vamos até imaginar a punição, ou enfim, né, se não quisermos usar esse termo, um certo castigo, os pais cortando a mesada do filho, porque ele, sei lá, ele cometeu bullying na escola. Os pais ficam sabendo e, de repente, cortam a mesada, ou ficam com o smartphone dele por 2 dias. 2 dias, eu acho que deve ser o máximo que uma criança possa... Eu vou ficar 2 dias com o seu smartphone. Bom, a ideia é que isso, né, cause um certo tipo de sofrimento ao agente para que ele possa pensar, refletir que ele fez algo errado e que ele não deveria fazer aquilo. Quer dizer, o que ele fez errado? Ele, ao cometer o bullying, exatamente, ele não levou em consideração os sentimentos e os direitos das outras pessoas, dos outros colegas. Ele deveria levar em consideração os direitos, os sentimentos das outras pessoas. E, bom, a gente pode pensar a punição como uma certa capacidade de correção. Me desculpa, Gonçalo, aqui, eu tenho que fazer essa referência, que agora, acho que foi essa semana, foi publicado um novo ensaio meu no Estado da Arte, que é do jornal Estadão. Aí o título do ensaio é Por que precisamos de a idosa de quer? De quer é justiça, tá? A idosa é algo como vergonha ou pudor. E eu conto nesse ensaio, claro, falando dos problemas que nós temos de convivência, e aí eu retomo uma alegoria que aparece no texto Protágoras de Platão. E o Protágoras ali, claro, o Protágoras era um sofista, então não é propriamente a voz do Platão, não é? E o Protágoras está dialogando com Sócrates, mas já uns diálogos onde Sócrates não fala tanto, né? E o Protágoras quer provar a tese que a virtude pode ser ensinada, sobretudo as virtudes políticas, as virtudes que nos capacitam a viver em comum. E aí ele conta para o Sócrates uma alegoria da criação do homem. Ele dizendo, no passado, coisa e tal, quando não existiam as criaturas, então, lá, né, foi dado para o Epimeteu e o Prometeu a tarefa de, dado o surgimento dessas criaturas, dar habilidades para elas. Então, o Epimeteu ficou com a responsabilidade, foi vindo as criaturas para os animais, né? Os animais, ele foi dando habilidades, força, velocidade, pele espessa, pelos e assim por diante. Quando chegou na hora dos seres humanos, ele não tinha mais habilidade nenhuma para distribuir. E nós, seres humanos, ficamos sem nada, né? E aí, o Prometeu chegou, foi revisar o trabalho e disse, não dá. Todos os outros animais têm capacidade de sobrevivência. O ser humano não tem. Ele está aqui sem pelo, sem força, sem velocidade, ele vai ser uma presa fácil para tudo. Foi daí a ideia que o Prometeu rouba o fogo de Hefesto e a sabedoria de Atena e dá para os seres humanos. Claro, essa história já é mitológica, né? O Platão ali está fazendo uma adaptação disso. Tá, tudo bem, então a partir dali nós, seres humanos, passamos a saber fazer roupa. A gente nasceu sem pelo, mas então sabemos agora fazer roupa, calçado, sabemos produzir o alimento, caçar e etc, assim por diante, com a arte técnica. Mas aí o Protágoras diz assim, mas como eles não tinham a habilidade de viver junto, né, eles começaram a causar dano uns aos outros. Claro, com medo dos animais selvagens, passaram a viver em comum, formar cidades. Mas não tinham nenhuma habilidade moral e política para viver em comum. E aí o Zeus viu isso, né, e fez o quê? Aí mandou o Hermes distribuir para os homens a idose de quer, né? O senso de vergonha, o senso de pudor, que impediria que alguém, por exemplo, roubasse de alguém,
e ficasse lá, né? Todo mundo sabendo que ele roubou o outro, e ele não, a vergonha me impediria de eu roubar alguém ou matar alguém, né? Para roubar dela ou alguma coisa assim, ou ser infiel, isso e aquilo, e a justiça seria exatamente esse elemento normativo que nos possibilitaria saber aquilo que é devido a quem, né? E aí viria essa ideia, quer dizer, eu tenho direitos, mas todas as outras pessoas também têm os mesmos direitos, e, bom, o que é devido a quem? Isso é meu, isso é seu, e vamos demarcar uma fronteira. Eu acredito, bom, e aí os Zeus, para terminar essa alegoria, os Zeus assim, e quem, né, depois de distribuído a idosos de Qués, e quem não viver dessa maneira, que seja castigado com pena capital. E aí ele passa longamente, uma boa parte do texto, ele passa a justificar por que então, né, a punição seria adequada. E claramente a ideia é uma que eu acredito que é muito relevante aqui, que é essa terceira razão que eu estava fazendo referência. Quer dizer, a punição é uma possibilidade para corrigir o caráter dos indivíduos. Quer dizer, nós temos uma capacidade de sermos virtuosos. É bom pensar isso, que a virtude é quase como uma segunda natureza. Nós não nascemos justos, nós não nascemos, sei lá, solidários, algo assim. Mas nós podemos aprender e adquirir um comportamento solidário e um comportamento justo. Como? Através de atos repetidos, através de exemplos, né? E através de censura. Isso é muito importante, esse mecanismo. Quer dizer, se nós não fomos censurados ou elogiados quando agimos justamente, e censurados quando agimos de forma errada, né? Imagina que alguém faz um ato injusto e ainda recebe um prêmio, né? E o meu ponto era exatamente falando do problema da pandemia, né? Das pessoas que não estão seguindo uma série de recomendações, como o uso de máscara, as pessoas não estão se vacinando, né? Ou em São Paulo, como estava acontecendo, o fenômeno do sommelier de vacina. Ele ia a um local, não, eu só quero a da Pfizer. Não tem a da Pfizer, eu não quero. Coronavac, eu não quero. Ou da AstraZeneca, eu não quero. No município de São Paulo, agora, eles criaram uma lei, o prefeito já sancionou e já está acontecendo. Diagnosticado, não sei, ou identificado o sommelier de vacina, a pessoa assina um termo que ele vai para o último da fila, né? Então, o meu ponto aqui, eu acho que seria mais ou menos esse, quer dizer, as ações erradas, as ações injustas, como ações que causam dano aos outros, colocam a vida dos outros em risco, a saúde, né? Elas, se não devem ser punidas, ou, né, muitas delas devem ser punidas, outras, no mínimo, não devem ser premiadas. Então, a gente não deve premiar, não é? Eu acho que aqui a gente já começa com um certo mecanismo social, porque, querendo ou não, a moral e o direito nada mais são que um mecanismo social para nós convivermos, né? São regras sociais que nós vamos estabelecendo para convivermos de forma harmônica. E está cada vez mais difícil conviver de forma harmônica. O mundo está cada vez mais complexo, os bens estão cada vez mais escassos, né? E as pessoas estão cada vez mais intolerantes. Então, eu diria, como Platão aqui, precisamos de aidós, precisamos de diqué, precisamos de tolerância e precisamos incentivar mecanismos, até institucionais, para que a gente desenvolva virtudes mínimas que nos possibilite a vida em comum. Nesse sentido, aí eu considero que a punição pode ser justificada. Agora, apenas a punição, não é? Como ela está colocada hoje de forma geral, punimos pessoas mais pobres, pessoas mais pretas e tráfico de drogas, ou pequeno tráfico, no Brasil, sobretudo, esse é o perfil carcerário, por exemplo. Se vamos pensar a punição como punição, de fato, privação de liberdade, né? Você não vê pessoas ricas presas. Não é o normal, não quero dizer que não aconteça. Então, o problema de impunidade, eu acredito que realmente seja um problema. Porque se algo é errado para todos, não só para uma classe social, não só para negros, pobres ou mulheres, não. Então, é para todos, seres humanos, homens, mulheres, negros, pobres, adultos, jovens, etc. Jovens com idade, claro, para ser punidos. Há uma tentativa de humanizar
esse conceito punitivo, esse conceito de pena. E aí que Durkheim faz essa crítica, porque, na verdade, o que expia, que o criminoso expia é o traje cometido contra a moral coletiva. Ele diz a natureza de uma prática não necessariamente muda, porque as intenções conscientes daqueles que aplicam se modificam. Ou seja, não adianta as intenções conscientes dizer, não, ele, tudo bem, ele está espiando, né, no aspecto retributivo e preventivo da pena, né, o seu ato, o seu erro, mas, de alguma forma, a pena hoje ela não tem a característica que tinha na Idade Média, o mais para trás, o mais no passado, tendo em vista que ela está mais humanizada. Mas será que está mesmo mais humanizada? E aí eu passo a resposta para o senhor. Então, eu acho que não está mais humanizada. Claro, em alguns países, sim, os países nórdicos, a punição está muito humanizada. Aliás, essa ideia eu acredito que ela é muito importante, né? Quer dizer, a punição, até pouquíssimo tempo atrás, tinha essa perspectiva de penas, realmente penas capitais, torturas, castigos físicos, por exemplo, porque a ideia era ou eliminar aquele indivíduo da própria comunidade ou fazê-lo sofrer. Quer dizer, a ideia retributivista, onde se esse indivíduo causou dano, matando ou roubando, ele deve sofrer no mínimo, né? Ele deve sofrer no mínimo com a mesma intensidade. Mas isso, por exemplo, quer dizer que em qualquer país, hoje países europeus, tinham sistemas punitivos onde as pessoas eram enforcadas, esquartejadas, em praça pública, existiam castigos cruéis. Sabe muito bem que uma das ideias iluministas foi humanizar até a punição. Isso, Cesare Beccaria é um autor fantástico que tem exatamente essa preocupação, né? Quer dizer, de dizer, não, todos os seres humanos têm os mesmos direitos. Quer dizer, se nós vamos punir alguém porque ele cometeu um ato errado, porque ele cometeu um ato exatamente ilícito, não é? Por exemplo, matou alguém, está tipificado que matar alguém, como no Código Brasileiro, pena de 6 a 20 anos, pena reclusão de 6 a 20 anos. Bom, ele vai ser punido, né? A ideia é que ele não se deve repetir esse crime, etc. Mas ele continua sendo o mesmo portador de direitos. Ele continua sendo um ser humano que tem direito à vida, à integridade, apenas que a sua liberdade ela vai ser, por exemplo, tolhida enquanto ele estiver cumprindo a pena. Né? Mas não significa dizer porque alguém errou, nesse caso, ou cometeu um crime, errou do ponto de vista moral, né? Mas cometeu o crime do ponto de vista jurídico, que ele está excluído da comunidade. Quer dizer, a não ser nas comunidades que têm pena capital. Aí sim, você está dizendo que é uma exclusão. A nossa não tem, por exemplo. Não é? Não vou entrar na discussão, mas deveria ter, não deveria ter? Ela não tem. Bom, se ela não tem, significa que as pessoas, depois de 20, 30 anos, vamos colocar no máximo, né, de privação de liberdade, eles voltam ao convívio social. Então, já tem que ter a integridade mantida. Quer dizer, a ideia de reintegração, ela é fundamental. Quer dizer, eu acho que a punição não pode perder de vista essa ideia, né, que nós vamos reintegrar, no final das contas, a ideia é uma reintegração na própria comunidade. Parece, muitas vezes, que intuitivamente você só teria justiça se a pessoa sofrer. Então, por isso que há um certo problema nesse sentido, né, quando você vai fazer uma discussão sobre a qualidade, né, ou o desrespeito a direitos humanos dos presídios brasileiros. Muita gente olha aqui e diz, não, quanto pior, melhor. Quer dizer, quanto pior, melhor, desde que eu não esteja lá. Volto a dizer. Porque se a ideia é todo mundo que comete justiça deve sofrer, deve pagar da mesma maneira, bom, então todos deveriam ter o mesmo fim. Por exemplo, ir para um presídio, ficar tantos anos lá, preso, etc., coisa e tal. Mas isso não ocorre dessa forma. A punição, ela é uma atribuição do Estado, né, e ela deve ser feita de forma impessoal, não de forma emocional. Quando as pessoas pensam o justo, elas pensam com a sua carga total de emoções. E isso distorce muito os fatos, digamos assim. Por isso, a justiça, nesse caso, eu acho que ela tem sempre um papel
pedagógico, não é? Fundamental de estabelecer filtros, não é? Volto a dizer, agora, claro, nós sabemos que a nossa natureza, de uma certa maneira, não é? ela nos aponta para, ou nós vamos nos movendo a partir de certas intuições. Mas eu acho que o papel fundamental é nós refletirmos sobre essas intuições. Que nós, sim, quando punimos, cometemos uma série de injustiças, porque nós vamos punir tanto a intenção como vamos punir as consequências dos atos, mas quando não existem as consequências dos atos, a materialidade do crime, você não pode punir. Mas o erro é o mesmo. E o que nós fazemos? É verdade. Professor, em razão do nosso tempo, eu gostaria muito de desdobrar em duas perguntas esta aqui que vou lhe fazer. Mas também eu não posso me furtar a fazer essas duas perguntas, pelo conhecimento e especialização do senhor no assunto. Uma é sobre a racionalidade deliberativa de Rawls, né, de John Rawls, e outra é sobre o imperativo categórico, lá quando ele fala na filosofia moral, na obra dele sobre filosofia moral. E vou tentar resumir ambas em uma pergunta só. Né? Então, na racionalidade deliberativa, ele diz o seguinte, né, que você, na verdade, está... E aí ele, de certa forma, copia o termo de Sidgwick, né, de Henry Sidgwick, para falar sobre a racionalidade própria deliberativa numa perspectiva utilitarista, né, no conceito mesmo de justiça. Ele fala, você vai, na verdade, nesse objetivo, você vai revisar seus planos, os fatos relevantes de sua vida que estão aí engajados nesses seus planos, a certeza, isso aí você busca a certeza da ação, tendo em vista este planejamento, e aí você vai, através disso tudo, realizar seus desejos, né, mais fundamentais. Então, esse é o mote, normalmente, do planejamento racional, dentro da racionalidade deliberativa do ser humano. Mas, a par disso, professor Denis, como o senhor enxerga o princípio da imparcialidade na atividade institucional? É possível ser imparcial? Essa é a primeira colocação. E a segunda, né, é sobre a segunda concepção do imperativo categórico de Kant, e está lá na filosofia moral de John Rawls, no sentido de que o ser humano deve buscar não o meio pelas quais se atingirá um fim com relação às pessoas, e sim as pessoas em si mesmas como fim. Essa é a finalidade humanizadora, né, vamos dizer assim, sobre a perspectiva da filosofia kantiana e da filosofia moral em John Rawls também. E ele faz todo o seu acompanhamento. Eu gostaria de ouvi-lo sobre essas duas frentes, vamos dizer assim, de batalhas, de conceitos, né, com relação à filosofia em Rawls. Então, eu acredito que nós podemos fazer uso, né, de certos princípios para exatamente saber como nós devemos nos conduzir, né? Acho que exatamente o ponto central era esse. Nós falamos, né, se nós quisermos saber aquilo que é o justo, ou que seria uma distribuição justa dentro de uma sociedade, ou o que seria uma retribuição justa. Vejam, nós estamos falando de vários exemplos sobre aquilo que implica ou aquilo que significa justiça, né? E isto não é nada óbvio. E quanto mais complexa a sociedade fica, menos óbvio né, está em nós apontarmos ou entendermos a resposta. E quanto mais os bens ficam escassos para distribuir, mais difícil é estabelecer aquilo que é o justo. Então, né, evidentemente, eu diria, nós julgamos, ou nós de forma geral, seres humanos, né? Quer dizer, nós julgamos de forma geral os atos dos outros, os nossos atos, nós avaliamos as coisas. Por exemplo, o que é uma punição justa, não justa, uma punição justa, não justa, de forma parcial, sempre, de forma intuitiva, emocional, geralmente, né? A partir de uma série de emoções de medo, raiva, angústia, ou sentimentos como ressentimento, indignação e etc. E nós tendemos à parcialidade. O Adam Smith, um autor que eu gosto muito, o David Hume, são autores sentimentalistas, eles
eles fazem muitas referências a isso. Por exemplo, o Adam Smith disse que nós deveríamos nos relacionar a partir de um princípio da simpatia, da empatia, dizendo que, mas a gente é egoísta. Eles dizem assim, não, mas por mais egoísta que sejamos, nós podemos levar em consideração o que os outros pensam, sentem, desejam. Daí ele fala, mesmo o maior rufião fica triste com a tristeza dos outros ou fica alegre quando alguém se alegra. Mas vejam, né, eu diria que nós temos uma natureza dual, no mínimo. Nós, por um lado, somos egoístas, somos parciais, somos autointeressados, mas temos uma capacidade de racionalizar as nossas emoções ou nos perguntar assim, mas será que eu estou sendo correto agora, quando eu estou pensando apenas no meu bem-estar e não estou pensando no bem-estar dos outros? Aí o exemplo de Adam Smith ou de Hume diz assim, olha, a tragédia de alguém muito distante não é tão importante quanto a tragédia quando ocorre comigo. Aí o Hume diz, se alguém pisa no meu dedo ou machuca o meu dedo, essa tragédia é muito mais importante que, sei lá, o que os afegãos estão passando agora, querendo subir num avião. Vocês viram que uns subiram tentando pegar o avião decolou e eles caíram. Uma coisa, isso é uma tragédia. Agora, uma tristeza, tragédia. Agora, nós temos uma certa natureza que muitas vezes, assim, não, mas é mais importante porque está doendo meu dedo aqui. Ou a minha família está precisando, né, aconteceu algo de ruim na minha família, isso é muito mais relevante do que uma tragédia humanitária, por exemplo. Agora, isso não nos impede de pensar, mas é correto eu agir dessa maneira? Então, nós podemos usar princípios racionais, princípios morais, que nos auxiliam a dizer como nós deveríamos agir. O Adam Smith cria um princípio, que é o princípio do observador imparcial, do espectador imparcial. Vamos olhar a partir de um espectador imparcial se ele acharia correto alguém, por exemplo, ficando mais ressentido com a dor no seu dedo do que os afegãos que estão lá passando agora, não é? Por um problema seríssimo agora com a volta dos talibãs ao poder, ou sei lá, não é falta de direitos humanos e etc. Então, então reformule. E eu acho que é esse o papel dos imperativos categóricos no caso de Kant, ou mesmo os princípios da justiça no caso de Rawls. Quer dizer, basicamente, né, nós temos na formulação dos imperativos categóricos de Kant dois princípios centrais. Né? Um você mencionou, que é exatamente o princípio da humanidade, ou o princípio da dignidade humana, quer dizer, nós devemos agir de tal maneira que a gente considere a humanidade, tanto na nossa pessoa como na do outro, sempre também como um fim, não apenas como um meio. Tá? Vai dizer, mas então é errado tratar as pessoas como um meio, só como um meio? Sim, do ponto de vista moral é errado. Do ponto de vista de alguém que vai se perguntar, mas eu vou considerar correto quando alguém outro não respeitar os meus direitos? Eu vou dizer não. Bom, então, se eu não vou considerar correto quando alguém quiser me matar, ou alguém quiser me escravizar, ou alguém quiser tirar meus direitos, eu tenho que respeitar os direitos dos outros. Esse é um princípio que diz isso. Nós devemos respeitar as pessoas enquanto fins, não é? E devemos também, nesse sentido, não é, agir de tal maneira que a gente deva querer que as nossas máximas, que as nossas regras se tornem leis universais, que é a primeira formulação do imperativo categórico. Então, por exemplo, se alguém diz assim, vamos imaginar, né? Eu agora minto aqui para ter uma certa vantagem, para conseguir um cargo, alguma coisa assim. Aí, tudo bem, como eu digo, nós somos parciais. Eu estou preocupado em ter um emprego, o outro está preocupado em ter um aumento, o outro está preocupado em conseguir uma namorada, o outro, cada um tem as suas preocupações. E nós tendemos a, exatamente, né, ter esta ótica autointeressada. Agora, né, então eu posso dizer assim, sim, então é correto eu mentir porque eu preciso desse emprego. Né? Agora, se eu universalizar isso e dizer assim, será que seria admissível que todas as pessoas mentissem para ter os seus interesses satisfeitos? Aí eu vou dizer assim, não, aí eu não quero. Quer dizer, eu acredito que esses princípios racionais, e princípios são racionais, não é? Eles não são uma panaceia, eles não resolvem todos os nossos problemas, mas eles podem nos iluminar a maneira que nós deveríamos nos conduzir, como Rawls formula os princípios de justiça, que seria uma maneira de como as instituições deveriam conduzir as suas ações, que seria através de um princípio da igual liberdade, todos são iguais e livres e têm os mesmos direitos, um princípio da igualdade equitativa de oportunidades,
e aqui eu acho que é um ponto muito importante, sem igualdade equitativas de oportunidades, como, por exemplo, a mesma qualidade de educação, as mesmas condições de saúde, um mesmo ambiente cognitivo favorável para a pessoa desenvolver as suas capacidades intelectuais, é um problema tanto o sucesso que as pessoas adquirem, como também o fracasso, que geralmente redunda na punição. Eu digo, geralmente o fracasso redunda em crimes e, no final das contas, em punição e privação de liberdade. Quer dizer, sem igualdade equitativa de oportunidades, eu diria, não é justo o sistema punitivo da forma que está, e nem o sistema meritocrático da forma que está, né? E, para isso, nós, inclusive, formulamos um adendo, ou uma parte do segundo princípio, que diz que todo bem-estar para a sociedade deveria redundar num aumento de bem-estar para os mais desfavorecidos. Eu continuo, digamos assim, muito convencido que são princípios normativos muito razoáveis para que as sociedades democráticas possam pautar suas instituições políticas, econômicas e sociais. Mas, por óbvio, não é? O princípio da imparcialidade não exige que nós sejamos, ele não nos obriga de forma absoluta que nós sejamos imparciais, mas ele nos coloca numa saia justa racional. Se nós levarmos a sério, não é, a racionalidade, a coerência, a consistência dos valores que identificamos e as nossas ações, nós teríamos que justificar perante o princípio como que nós estamos agindo dessa maneira de forma X, por exemplo, de forma parcial, e estamos recriminando os outros por agir da mesma maneira. E voltando à pergunta do moralismo, isso seria um exemplo mais cabal, inclusive, do moralismo, não é? Que convive com uma certa imoralidade, ou convive com um certo desregramento, e exige o regramento para todos os outros. Bom, e aí, agora é claro, não é? Nós não somos apenas racionais, como eu falei, nós somos, não é, parte emocional também, quer dizer, nós temos esse aspecto dual. Quanto mais nós conhecemos a nossa psicologia, mais eu diria que fica claro a dificuldade, não é, para o direito e para a própria ética. Quando nós não tínhamos esse conhecimento tão claro de como a mente funcionava, nós achávamos que era mais fácil. Tinha a lei, o código normativo, pune aqui, vai ali, coisa e tal, né? Até hoje eu fico ainda pensando, para você ver, né? Se fosse assim tão racional, ninguém mais cometeria crimes, né? Você vê? E as pessoas continuam cometendo crimes, e de todas as ordens, desde crimes sexuais a patrimoniais. Assim, mas se ele for descoberto e for punido e cair, né, sofrer um processo judicial, ele acabará sendo punido. Então, claro, ninguém mais cometerá esse tipo de ato. Não, esses atos continuam ocorrendo, né? Então, claro, né, direito e a moral, o direito e a ética, eles não resolvem todos os problemas. Mas uma sociedade com direito e ética é muito melhor que uma sociedade sem direito e ética. Ótimo, professor. Chegamos, infelizmente, ao final do nosso encontro do Magistratura e Sociedade. Um proveitoso bate-papo com essa sumidade em filosofia, um ser humano maravilhoso que é o senhor. É um professor pós-doutor, né, em áreas, vamos dizer assim, que o pensamento contemporâneo tem como muito caras, né, a reflexão, inclusive não só filosófica, como da filosofia do direito também até dogmático. Então, eu agradeço profundamente, né, a participação do senhor neste programa. E agora eu estou aproveitando esse momento para lhe dar as palavras para as vossas considerações finais, professor. Muito obrigado. Eu fico muito satisfeito com essa nossa conversa. Acho que foi um momento muito especial para nós refletirmos e pensarmos sobre problemas, né, que enfrentamos. Eu terminaria, né, uma última palavra sobre um certo papel da ética, né, para o direito, o papel da ética para os magistrados. Voltando e pensando no que refletimos, é claro que a ética, mesmo quando ela nos apresenta princípios, não é? Ou esclarece os nossos sentimentos, as nossas emoções,
ela não vai substituir, né, e não é a razão dela, né, substituir o próprio código jurídico para saber como nós devemos julgar os casos, porque os códigos estão muito claros, né? Você tem a Constituição, você tem Código Penal, tem Código Civil, mas nós temos muitos casos onde, evidentemente, muitas questões estão imbricadas e vão além da perspectiva do código. Por exemplo, preconceitos. Imagina quando nós temos preconceitos identitários, preconceitos contra a mulher, ou preconceitos contra negros, ou preconceitos contra uma determinada classe social. Bom, evidentemente, um juiz, um magistrado, sendo um ser humano como qualquer um, julga a partir também das suas emoções, dos seus preconceitos, quer dizer, ele pensa a partir também de suas emoções, dos seus preconceitos, né? E nem sempre a lei, nesse caso, vai mostrar isso, vai evidenciar isso. Então, acredito que o papel da ética nesse sentido, um pequeno papel da ética para a magistratura, seja esclarecer ou tentar problematizar melhor o que é ou o que seria o justo e injusto, esclarecer as nossas obrigações, né? Sobretudo os nossos deveres comuns. Muito obrigado. Doutor Lídio, também agradecemos a presença deste grande magistrado, doutorando em filosofia do direito, aliás, orientando do professor Denis, doutor Lídio Modesto. Gostaria de falar algo sobre este encontro, doutor Lídio. Fique à vontade. Gostaria sim, eu apenas quero registrar aqui os meus sinceros agradecimentos a você pelo convite para participar deste debate, né, desta luz que o professor Denis mais uma vez vem trazer a nós. Como eu disse você, toda vez que você tem a oportunidade de conversar com o professor Denis, você sai muito satisfeito, porque ele é muito conhecedor, não somente da filosofia, mas ele conhece muito bem o direito também. Ele estuda todos os assuntos que nos interessam muito. Como eu disse ao desembargador Marcos Machado, em certa ocasião, trazer o professor Denis para realizar bate-papo com a magistratura, sobretudo a nossa matogrossense, é sempre muito enriquecedor. Eu agradeço a oportunidade, professor Denis, obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos. E agradecemos também, aí, em nome da direção da SMAG, da Escola da Magistratura do Estado de Mato Grosso, toda a nossa equipe técnica, e até o próximo.